Quando você muda, você deixa uma versão sua morrer e dá espaço para uma nova. Muitas vezes esse processo é doloroso e provavelmente você que está saindo da casa dos seus pais vai passar por isso em algum nível. Isso acontece porque agora você mudou a sua realidade. Só que aí que está o ponto. Apesar da relatividade da situação, a realidade ela é uma só. Mas será que a gente consegue perceber a verdadeira face dessa realidade? A totalidade? A forma que a gente percebe esse dia pode ser feliz ou triste, dependendo de vários fatores. Se você é uma pessoa que não gosta de ficar sozinha, que não gosta da ideia de solidão, esse dia pode ser um dia triste para você. Mas, se você já é uma pessoa que gosta de ficar sozinha, esse dia pode ser um dia libertador, um dia calmo, tranquilo. Se você gosta de fazer atividades, esse pode ser um dia monótono. Mas se você é uma pessoa mais caseira, esse dia pode ser perfeito. Só que perceber a realidade olhando só para uma parcela dela, aquela parcela que agrada a gente, pode ser um fator de sofrimento. Na vida a gente não tem só um tipo de situação. A gente tem várias. E existe um tipo de sofrimento que vem justamente por não conseguir perceber essa realidade de uma forma diferente. E é aí que vem o progresso. A nossa evolução acontece de acordo com o que a gente vai percebendo cada vez mais outras parcelas da realidade. Isso é uma coisa que acontece desde o começo da vida. Faz esse exercício, para observar uma criança nos seus primeiros meses de vida. Você vai perceber que ela está olhando tudo e tentando pegar tudo para entender aquilo que está na frente dela. É uma nova realidade para ela. Então ela quer entender aquilo. Ela tem muita curiosidade e às vezes parece até um cachorrinho num ambiente novo, onde ele sai cheirando tudo e tentando entender qual ambiente é aquele que ele está. E para os todes, eu não estou comparando uma criança com um animal, né? Pelo amor de Deus. É óbvio que uma criança vale muito mais. E aí logo depois essa criança cresce e começa a perceber certos limites da realidade. Ela percebe que o fogo começa a queimar, que a água molha. Ela vai percebendo essa realidade mais básica. E chega num ponto da vida dessa criança que ela vê que dentro dessas coisas que ela conseguiu perceber, algumas agradam ela e outras desagradam. O desenvolvimento vai seguindo e chega num ponto que a gente começa a confrontar a nossa existência com o todo mesmo. É um progresso natural. E a cada etapa dessa evolução, a gente vai deixando um eu para trás e se tornando um novo eu. E essa transição pode acontecer de forma suave ou de uma forma muito dolorosa. E não tem nada de novo aqui, né? Você consegue observar isso com as pessoas. Observa uma criança, observa um adolescente, observa um adulto. Você vai perceber que todas elas estão passando por um processo de evolução. Algumas passam muito rápido, né? Elas conseguem abandonar aquele eu antigo dela e se tornar um novo eu de uma forma muito positiva. Outras já demoram um pouco mais e isso pode gerar sofrimento. Imagina que você está nessa posição. Você já entendeu que existe um mundo, que aquele mundo tem um certo limite e que aquelas coisas que você percebeu te agradam ou não. A sua principal motivação de viver é começar a buscar essas coisas que te agradam, já que é essa a porção da realidade que você está percebendo. E isso aí parece ser o caminho mais óbvio para a sua felicidade. E aí aparece uma situação na sua escola. A professora propõe um trabalho onde você vai ter que se dedicar para entregar esse trabalho, porque é um trabalho complexo. Vai exigir que você trabalhe com colegas, procure material em livro, internet e depois apresente esse trabalho para toda a classe. E para você conseguir entregar esse trabalho, você vai ter que deixar de fazer algumas coisas que você gosta, como deixar de assistir aquela série que você está maratonando, como deixar de jogar aquele jogo online com seus amigos. E a professora que deu esse trabalho falou que seria uma ótima oportunidade para você se desenvolver, né? Porque você teria que saber lidar com o trabalho em grupo e depois enfrentar a sua vergonha de apresentar aquele trabalho na frente da classe. Só que aí que tá. Ela fala assim, ó, não tá valendo ponto esse trabalho. Você pode escolher entre fazer ou não. E
né? Você já vai ter que deixar de fazer coisas que você gosta. E aquela professora, ela não é tão legal assim. Ela vive puxando o seu pé, vive parando para você parar de conversar, para você prestar atenção na aula. Parece que ela tá ali só para te desagradar. E aí, como a sua motivação principal é buscar aquilo que te agrada, é muito óbvio que você não vai fazer o trabalho. Não tem uma obrigatoriedade e no fim das contas parece que vai ser muito mais desagradável do que agradável. O que acontece é que o tempo passa e você acaba percebendo que teve alguns amigos que aceitaram fazer aquilo. Eles juntaram uma equipe, se desenvolveram naquele trabalho e apresentaram um bom trabalho na frente da classe. Isso realmente porque a professora estava certa. Fazer aquele trabalho foi essencial para desenvolver uma nova habilidade para aquelas pessoas que participaram, mesmo que não valia nota. E essa nova habilidade faz com que aquelas pessoas consigam mais amigos. Aqueles meninos que estavam lá agora conseguem conversar com meninas com mais facilidade. Então você começa a perceber que as meninas estão andando mais com aquele grupo, que as pessoas que participaram daquele grupo têm um relacionamento melhor com os professores, e aquela professora lá parece que agora está agradando mais a eles do que a você. E aí você pensa, pô, eu quero fazer parte disso. Eu quero ser aceito no grupo deles. Só que quando você se apresenta, para eles não faz diferença se você faz parte do grupo ou não. Porque a questão não é mais essa. Eles entenderam que aprender uma nova habilidade é muito mais importante do que fazer algo que te desagrada. E eles estão dispostos a fazer sacrifícios para conseguir essa nova habilidade. Então, por mais que você queira, você não consegue mais fazer parte desse grupo. Porque você não consegue entender isso. Isso te frustra. Isso te faz sofrer. E o caminho para resolver essa situação é justamente se tornar uma pessoa diferente daquilo que você já é. Mas para isso, você vai ter que enfrentar aquelas coisas que para você é desagradável. E aí a gente pode fazer uma analogia aqui. Imagina que o seu ser, o eu que você é hoje, ele é como se fosse um animal. E esse animal vive nesse espaço há muito tempo. Quando você começa a pensar em se tornar uma pessoa que enfrenta aquilo que é desagradável para você, é quase como se você estivesse se colocando numa situação frente a frente com um novo ser. O seu novo ser. O seu novo eu. E esse novo eu também é simbolizado na forma de um outro animal. Que esse animal agora quer tomar o território do animal que já está em você há muito tempo. Tem certas coisas que você consegue controlar. A vontade de deixar esse novo eu tomar posse do seu ser é uma delas. Só que muitas vezes você tenta controlar o incontrolável. Como, por exemplo, as ações daquela professora para ela não te desagradar. E isso, além de ser uma idiotice sem tamanho, é o caminho para a frustração. A sua realidade se torna um reflexo daquilo que você consegue perceber dela. Mesmo que você perceba que tem coisas que você não consegue controlar. Então, toda vez que você perceber que tem algo que desagrada a você, presta atenção naquilo. Porque a saída desse buraco pode estar justamente ali. Pode ser que ali esteja a oportunidade para a sua evolução. Escreve em um diário por que aquilo está te desagradando tanto. Será que é realmente uma situação desagradável? Ou será que é a forma como você percebe aquela situação? É a luta daquele seu animal interior que não deixa o outro animal assumir o comando e te levar para um caminho de evolução. E você não precisa passar por isso sozinho, que muitas vezes é difícil mesmo. Então conversa com alguém sobre isso. Escolhe alguém que tem mais experiência que você e preste atenção naquilo que aquela pessoa está falando. Às vezes a gente precisa ouvir de uma pessoa que percebe a realidade de forma diferente para poder guiar se aquilo vai ser bom para a gente ou não. E no fim das contas, cabe a gente aceitar que a realidade não vai ser como a gente quer que ela seja. A realidade é uma só. O que muda é a forma que a gente percebe ela. Então para de fugir. Para de se perguntar o que eu espero da vida e começa a se perguntar o que será que a vida espera de mim.